Oi, tudo bem? Eu sou José Augusto Maevski, especialista no atendimento de excelência e agora trabalhando com o curso de técnicas de oratória. Havia comentado com vocês que estão fazendo o curso de técnicas de oratória que eu ia gravar um vídeo, gravar uma partezinha, tá? Um resumo, vamos falar assim, sobre o que nós falamos até o presente momento, que é a primeira parte do crescimento, a questão da voz e a questão do vocabulário. Então, para que a gente possa dinamizar o processo e aquelas pessoas que eventualmente faltaram possam acompanhar sem prejuízo nenhum desse módulo que perderam, então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. É muito legal poder estar conversando com vocês e a pergunta que eu quero iniciar durante todo esse processo é: por que você quer se tornar um bom orador? Por que você quer aprender a falar em público? A grande importância de se falar em público é que você convença melhor as pessoas com quem você convive, convença melhor as pessoas com quem você precisa transmitir a sua mensagem e você consegue ter credibilidade, você consegue ter confiança na hora que você está falando. Isso é muito legal, tá? Porque quando você comunica com confiança, as coisas parecem que acontecem, você fica até mais alegre, você fica mais comunicativo quando você tem confiança. É muito bacana, é muito gostoso, tá? A sensação é extraordinária. Estamos vivendo algumas situações dentro do treinamento em que as pessoas podem exercitar ter essa confiança. Então, no grupo do WhatsApp é um bom local para exercitar a questão da sua confiança na tua oratória. O grupo do Facebook, que esse vídeo já está entrando nesse grupo do Facebook, eu estou convidando vocês devem estar recebendo os convites e podendo ver esse vídeo agora através do grupo do Facebook. Então, é esse espaço que eu convido vocês a perderem esse medo de falar. Então, aproveitem esse espaço que estamos criando dentro desse grupo do Facebook para que você possa exercitar as suas técnicas de oratória. Então, pergunto para você: por que você tem que se tornar um bom orador? E qual a importância de perder o medo de falar em público? Pensem comigo, estou gravando esse vídeo aqui com uma janela, tá? É uma janela, a gente chama isso daqui janela, e imaginem 4 linhas, tá? Dentro desse vídeo aqui, ó. Imagine que tem 2 linhas descendo e 2 linhas passando aqui, tá? Essas linhas são imaginárias e você tem que se posicionar dentro de um dos 4 pontos. Aqui exatamente tem um ponto, aqui tem um outro ponto, aqui tem mais um pontinho e aqui tem um outro pontinho, tá? Eu estou localizado nesse ponto aqui para que eu possa ter um espaço onde algumas informações vão estar surgindo para vocês. Eu posso exercitar, eu vou estar editando esse vídeo no Movie Maker, num programa extremamente simples de edição de vídeo, e que vocês vão estar vendo algumas imagens, alguns textos surgindo aqui do lado para que vocês possam acompanhar melhor, tá certo? Então, por que se tornar um orador? Ah, viu só? O texto vai aparecer aqui em cima, aqui na minha mão, ó, aqui em cima da minha mão. Então, quando eu estou gravando não tem esse efeito, agora ele surge depois, tá? Então, o bacana de você poder falar em público é se organizar. Comentamos então nos módulos que vamos trabalhar. No curso de técnicas de oratória nós trabalhamos com dois momentos. Primeiro momento é composto de 5 módulos, que é credibilidade, voz, vocabulário, expressão corporal e aparência. E o segundo módulo são módulos de exercícios propriamente dito. Tá? Então, nessa apresentação de hoje, eu vou trabalhar com vocês com os 3 módulos iniciais, com as 3 temas iniciais do nosso curso de oratória, que foi credibilidade, voz e vocabulário. Certo, credibilidade. Credibilidade, toda vez que você precisa falar em público, você tem que dar, assim, ênfase naquilo que você vai falar. Você tem que ter certeza, tem que ter postura. Não adianta nada eu vim fazer um vídeo aqui para vocês com o braço para baixo, assim, relaxado, meio murcho, meio choncho. Eu tenho que ter postura, eu tenho que estar ereto, eu tenho que estar numa postura correta, bem focado, bem vestido, bem penteadinho aqui, ó, tá, com o material pronto, que você possa transmitir credibilidade e certeza naquilo que você está falando. Eu brinco sempre com a questão do latido, né? Brinquei com vocês a questão do latido. Um latido mais forte de um cachorro dá credibilidade, um latido de um cachorro mais fininho, mais fraquinho, aqueles cachorros pequenininhos, acabam não passando credibilidade, e isso daí é importantíssimo. Já aconteceu com vocês escutar um latido assim mais forte e vocês prestarem atenção? Ou então aquele pincher número 0 latindo e você
nem dá bola, tá? Acaba deixando passar despercebido. É isso aí que a gente está falando, questão de credibilidade. Falar com naturalidade, ser vocês mesmos, tá? Talvez você vai estar fazendo uma reunião, fez a primeira parte do treinamento e foi lá para a tua reunião e começou a querer colocar algumas técnicas que a gente passou e não se sentiu confortável. Utilize a tua naturalidade, utilize a tua maneira de falar, que isso é importantíssimo. A tua maneira vai fazer com que as pessoas acreditem em você e adaptando conforme vai passando as nossas técnicas, aquilo que a gente vai discutindo, você vai incorporando emoção, envolvimento. Então, tenha naturalidade e depois vai adotando emoção e envolvimento. Fale com mais ênfase, fale com mais força, treine a tua fala, pense no que você está falando e você vai conseguir passar mais credibilidade para dentro de todo o processo. Você consegue passar mais emoção para toda aquela brincadeira. A tua imagem é importante. Aquilo que você é, aquilo que você adota, tudo aquilo que você representa para a empresa tem que estar na tua imagem. Você é um executivo, você tem que estar de terno e gravata. Você é um engenheiro, você tem que estar envolvido no processo, tem que estar passando a imagem de engenheiro. Não é um cartão de visita, não é o marketing, uma pessoa fazendo marketing para você que vai te dar essa imagem, essa postura. Vai fazer uma apresentação? Trabalha com as tuas técnicas, trabalha com a tua imagem, trabalha com o teu estilo para que você transmita essa imagem bem construída da tua pessoa, tá certo? Então isso é importantíssimo. São 3 pontos importantes. Então, ó, naturalidade, emoção, envolvimento e imagem bem construída, tá certo? Acompanha no material, lê o material que vocês receberam aí, esse material, o e-book, o material digital, impresso, perdão, que eu encaminhei para vocês, que eu entreguei para vocês, e ali tá tudo muito bem explicadinho. Trabalhar com essa imagem de vocês é vocês regerenciarem o próprio marketing, evitar falar bobagem, pensar um pouco mais, se estruturar, e isso nós vamos estar falando na sequência também, tá certo? Opa! Quando você precisa passar mais credibilidade ainda em relação ao que você está fazendo, você tem que trabalhar com a questão do conhecimento. Como é que você busca transmitir mais conhecimento para as pessoas que você está transmitindo, tá? Para o teu ouvinte. Quando você treina, quando você busca alternativas, quando você tem bala na agulha, você tem cartas na manga, olha só quantos jargões, e vamos falar de jargões aí para frente. Você tem alternativas para que você possa falar com as pessoas, porque se você simplesmente vai com a tua apresentação, com aquilo que você tem preparado, e surge uma pergunta que foge um pouco do tema, mas que ainda aborda aquela relação e você não tem como transmitir a informação, você pode passar com uma pessoa despreparada. Então, quando você tem a informação, quando você tem essa autoridade em ter respostas, ter exemplos, ter histórias para você contar, você mostra teu conhecimento, você mostra a tua autoridade, e isso é importantíssimo, tá certo? Então busque, pesquise, se instrua antes da apresentação e treine muito, porque é esse treino que vai fazer a diferença para você. Confiança, como é que você representa confiança para as pessoas? Como é que você transmite essa confiança? Quando você se mostra calmo, quando você deixa com que o medo te empurre, te impulsione e você relaxa, tá? O medo é uma ferramenta bastante interessante. Medo é o combustível para que você possa impulsionar o teu crescimento. Então, se você tem medo de saltar e você é obrigado a saltar, você transpassa aquela situação, porque o medo te impulsiona, ele te joga para cima. Acredite no teu potencial e isso vai fazer com que você transpasse todas as barreiras, ok? Medo é o combustível, é aquela mãozinha que empurra você perante o perigo, tá? Ela te joga para dentro do perigo e você acredita no teu potencial, você se preparou, você agiu com uma imagem bem construída, você buscou conhecimento, você vai transpassar toda essa questão, tá? Então, quando você tem confiança, você se preparou, tá? Você esteve pronto para esse momento.
como é que eu posso relaxar esse meu medo? Passei alguns exercícios para vocês, que é bater as mãos bem forte, dar aquela pressionada, tá? Fazer aquela pressão nas mãos, porque você vai direcionar a tua potência do medo para aquele local da adrenalina e você vai relaxar o teu corpo. Eu estou falando sentado, existe uma técnica para falar sentado que eu vou comentar com vocês no nosso terceiro encontro. Provavelmente na segunda-feira a gente vai estar falando sobre falar sentado. Existe uma técnica para isso, tá certo? E é bastante interessante porque você consegue controlar o teu medo de uma forma diferente, tá? Então é bem bacana, tá? Você vai conseguir transmitir confiança ao falar sentado também. E é o que eu tô fazendo nesse exato momento, tá certo? Então, confiança é importantíssimo. E a famosa coerência, tá certo? Então, estamos com os 6 tópicos trabalhados no módulo credibilidade do primeiro encontro. Tá aqui, então, ó. Naturalidade. Eu vou fazer com essa mão aqui. Não, fazer com essa mão aqui, ó. Naturalidade, emoção e envolvimento, imagem bem construída, conhecimento e autoridade, confiança e coerência. Com esses 6 pontos, nós criamos credibilidade para transmitir a nossa mensagem para o nosso público. O que é coerência? Ter começo, meio e fim. É básico isso. Começo, meio e fim. Isso é ser coerente. Você conseguiu dar um encadeamento a toda a tua informação, tá certo? Então isso é muito bacana. Vamos em frente? Vamos em frente? Passando então para o módulo de voz, nosso segundo módulo, bastante interessante, bastante bacana, é a questão do relaxamento da sua voz. Passamos um exercício já no início do nosso treinamento que em questão ao relaxamento. E eu quero fazer com vocês agora aqui, ó. Não é travar o nariz, tá? Não é apertar o nariz assim, ó. Pô, não vai conseguir respirar, vai falar que nem o pato, tá? Vai meio fanho. Não é assim que eu quero que vocês façam. É só respiro bem, tá? Então, ó, apertou um pouquinho, ficou um pouco fanho e agora vai fazer o exercício que eu passei para vocês, que é o abelhinha. Fez 3 vezes esse exercício, respirou fundo, tá? Faz mais uma vez daí. Vai fazer mais 3 vezes, respira fundo, dá uma relaxadinha de 30 segundos e faz mais 3 vezes essa respiração. O que vai acontecer? Teu lábio vai ficar amortecido e você vai sentir melhor a sua dicção, o seu movimento labial e a sua voz vai ficar melhor também. Isso vai ajudar. Além desse exercício, aquele nosso muá, mué, muê, muí, muó, muú, tá? O nosso drrr é importantíssimo porque vai trabalhar toda essa questão da nossa fonética. Relaxa a cabeça, tá? Relaxa o pescoço, para trás, para frente, para os lados, tá? Isso é bacana. Despentei um pouquinho, despentei, tá, mas dá uma penteadinha de novo aqui, tá, dá uma ajeitadinha aí no loiro e tá tudo certo. Vamos em frente. A voz é muito importante para que você possa convencer. A sua voz é a sua voz de convencimento. Se você não escuta a sua voz, você perdeu a oportunidade de escutar a sua voz, ó lá, ó. Faz a conchinha, vamos escutar. Respira fundo e fala um pouquinho, você vai escutar a sua voz. Provavelmente a voz que vocês estão escutando é a voz que eu estou escutando nesse exato momento dentro da conchinha mágica. E não essa que eu escuto agora sem fazer a concha, tá certo? Então faz esse exercício e você vai escutar a sua voz. É importante que você se acostume com a sua voz. A sua voz é sua e é pro resto da vida, tá? Você tem que gostar dela. Boa pronúncia das palavras. Lembra, pessoal, daquele exercício com a caneta na boca? É esse exercício aqui que eu quero que vocês façam exatamente agora. Dá uma pausa na nossa transmissão, coloca a caneta na boca e lê um texto. Lê ele com vontade, com bastante ânimo, tá? Lê de novo com a caneta na boca e depois tira a caneta e lê o texto com a pausa que você fez usando a caneta. E você vai ver que a sua voz foi fantástica. Até vou bocejar.
Quantas pessoas que bocejaram agora? Vamos falar sobre isso. Expressões corporais. Vejam só que coisa legal, tá? Não vou fazer corte nenhum, tá? Eu ia fazer um corte nesse bocejo, mas não vou fazer, tá? Deu soninho. Então, faça o exercício do lápis na boca agora, que vai ser muito legal para vocês exercitarem. É muito bom. A boa pronúncia da voz, das palavras, ela faz com que a sua mensagem chegue melhor ao ouvido das pessoas. Lembrem, o nome de uma pessoa sendo dito soa como música, e palavras bem pronunciadas também são músicas para o ouvido das pessoas, tá certo? O meu amigo Gilson sempre fala, temos 2 ouvidos, por isso nós precisamos escutar mais e falar menos. É bem por aí, né, Gilson? Tá certo? Sotaque, terceiro ponto importantíssimo. Então falamos sobre a voz do orador, a boa pronúncia das palavras e o sotaque. Alguns cursos de oratória pregam que não se deve ter mais sotaque. E eu digo o seguinte, a grande maioria dos cursos, os mais conceituados, dizem que o sotaque é uma coisa divertida de se trabalhar. Você tem que falar com a sua imagem, com o seu perfil, com o seu estilo, e não sem sotaque nenhum. Vamos pegar aí um jornal de grande renome, Jornal Nacional, Jornal da Band, as grandes emissoras, né, de mercado. Elas trabalham com âncoras que não têm sotaque nenhum, eles não apresentam nenhum tipo de sotaque, dá a impressão que eles são brasileiros, enfim, e o Brasil não tem sotaque. Se você pegar o Ceará e pegar o Rio Grande do Sul, você vai ver uma diferença muito grande de sotaque, e isso que é o gostoso da gente escutar. Quando você vai fazer uma palestra, quando vai fazer uma leitura, você gravar o teu áudio e escutar ele, você vai perceber aquele porta, portão, porteira, que é típico da nossa região, e isso é que deixa divertido. Quando você vai fazer uma palestra em outra região do país, as pessoas percebem que você não é de lá, você percebem que você tem um estilo diferenciado, e isso faz com que seja um pouco mais divertido e mais atraente até as palestras, tá certo? Então aproveite o teu sotaque, não se incomode com isso, apenas trabalhe a questão de falar mais devagar quando tem que ser falado mais devagar, falar mais rápido quando tem que falar mais rápido, falar mais alto quando tem que falar mais alto e falar mais baixo na hora que tem que falar mais baixo. Tá? Então eu estou utilizando essa redundância para deixar bem claro isso para vocês. Sotaque é importantíssimo. Quarto ponto, o uso do microfone. Agora vou colocar aqui, ó, pum, uso do microfone, tá? Isso é importante que fique bem claro. Quando você vai utilizar um microfone com pedestal, tem que prestar bem atenção, tá? Quando você vai utilizar com pedestal, é aquele microfone que fica em pezinho, tá, em algum lugar, tá? Você tem que cuidar para que você não mexa ele e não dê muito ruído. Qual é a distância ideal para que você fique com o microfone da sua boca? Normalmente de 15 a 10 centímetros. Então, no meu caso, 15 centímetros dá certinho. Colocar a mão e erguer o dedo dá a distância de 15 centímetros, então eu posso falar com essa distância aqui. E vou regular se ele está para baixo, se ele está para cima, se ele está mais à frente. Eu vou deixar ele em 15 centímetros da minha boca, de 10 a 15 centímetros da minha boca. E o áudio vai ser captado corretamente. Sempre cuidar para não bater no microfone, sempre cuidar para que na hora que você para de falar, não ficar mexendo no microfone, para que não fique dando som para as outras pessoas, e isso é importantíssimo. Isso é a boa ética da questão da oratória. Não ficar incomodando, não ficar batendo. Vai fazer o teste, vai começar a falar no microfone, não chega a falar, alô, 1, 2, teste de som. Isso tem que ser feito antes do público estar aí. Tá certo? Então você não pode ficar testando na hora que você vai estar falando. Então você já tem que chegar, já tem que estar tudo funcionando, tá certo? Microfone de mão, vai falar mesma distância, 15 centímetros da sua boca, tá certo? Então vai falar, tá aqui ó, um microfone, coloca ele a 15 centímetros da tua boca. Como é que eu testo 15 centímetros? No meu caso, uma mão fechada, dedão para cima, 15 centímetros da minha boca é a distância ideal para captar o áudio. A Mozara questionou sobre a questão do tremor. Encosta o braço no corpo e fala com ele encostado, ou então encosta o microfone no peito, 15 centímetros de distância, show de bola. No meu caso aqui, microfone de lapela, 15 centímetros, distância do microfone da tua boca tá aqui, ó, e você fala normal durante a palestra toda, sem tremer, sem nada, tá aqui, ó, coloca a mãozinha assim, ó,
e ela fica encostadinha no teu corpo, não tem problema de tremor nem nada, enfim. Vai fazer uma leitura com o microfone de mão? Muito fácil, muito simples, tá? Não tem segredo nenhum. Segura, vamos imaginar que isso aqui seja o papel, tá certo? Ou o caderno, ou o que você vai ter que estar segurando. Vai segurar? Coloca o microfone na mão aqui, certo? E segura o microfone segurando o papel. É muito tranquilo, você não vai tremer, ajusta os 15 centímetros e a distância é perfeita para você fazer a leitura. Se você usa óculos, se você não usa óculos, essa distância que você dá do papel aqui, que são quase 30 centímetros, somado com os 15 centímetros de distância aqui do microfone, é perfeito, o áudio vai ser captado e você vai conseguir fazer a leitura sem tremer, sem nada. Continua tremendo? Encosta os cotovelos no corpo, firmou, baixou aqui e manda ver. Não tem problema nenhum. Precisou virar a folha? Solta o microfone ou solta o caderno, vira a folha. Tenta não bater a folha no microfone para que não dê som, não dê aquele ruído, tá? Que não fique chato e tá tudo certinho. É simples, pessoal. É muito fácil. Lógico, no curso presencial que vocês não estiveram, quem faltou no curso presencial, teve alguns exemplos que a gente citou, algumas experiências que a gente trocou. Não se preocupa, nós vamos poder trocar essas experiências amanhã, tá? No próximo dia do encontro vocês já conversam, trocam experiências, trocam informações, que isso é o bacana. Conversa via WhatsApp, faz as perguntas para os colegas, que isso é muito jóia, tá certo? Então, microfone de lapela, é importante ficar claro isso para vocês. Vocês podem utilizar um microfonezinho, esse aqui que eu estou, aqui, ó, vou bater, vai fazer um som para vocês, tá? 15 centímetros da boca, capta o áudio perfeitamente, lateral, tá? Para baixo, para cima, você não perde nada, ele capta a amplitude do som, tá certo? Não tem segredo, é bastante simples. Mais dúvidas? Pergunta para mim no próximo dia do treinamento que a gente vai tirar essas dúvidas para você, tá certo? Manda uma pergunta, eu respondo para você, só uma conversa com você. Também isso daí é muito legal, a gente consegue fazer esse trabalho individualizado que ajuda bastante. Vamos lá? Então, falei agora na questão do uso do microfone. Então, uso do microfone em pedestal, microfone de mão e microfone de lapela, tá certo? Ficou bacana? Faz sentido para vocês tudo isso que eu falei? Vamos em frente? Terceiro módulo, o nosso vocabulário. Como é que eu amplio a questão do vocabulário? Lendo mais, tá? Fazendo mais leituras. Não gosto de ler? Assiste filme, tá? Assiste filme, meu querido. Assiste filme daqueles que você não está acostumado a assistir. Assiste filme de romance se você gosta só de guerra. Assiste de guerra se você assiste de romance. Assiste de aventura, assiste infantil. Mas não assiste sempre um tipo de filme. Ah, eu gosto só de filme de guerra. Não vai resolver nada, tá? Você vai ficar apenas mais gago, tá? O você não vai usar em lugar nenhum, tá? É importante que você assista e melhore o teu vocabulário. Não gosto de assistir filme, não gosto de ler livro, gosto de ler jornal. Lê muito jornal, mas lê todas as reportagens, todas as matérias, para que você tenha uma melhoria na tua condição de vocabulário, aumentar a sua gama de palavras. Isso daí é muito legal, tá? Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas com certeza vale a pena, tá? Usar essas palavras novas é importantíssimo. Pega uma frase que você consegue associar esse sinônimo dessa palavra que você encontrou e coloca essa palavra nesse lugar, tá? E você vai ver que ela vai incorporar o seu dia a dia. Isso é muito jóia e melhora muito a sua capacidade de argumentação, que você vai poder trocando palavras, usando palavras sinônimas em várias circunstâncias e não se tornar repetitivo na sua explicação. Isso é muito jóia. Use mesmo, tá? Não é fácil, não é fácil. Eu tenho certeza que não é fácil, mas vocês vão conseguir se adaptar. Percebam o uso de jargões. Jargões é uma coisa muito complicada e, tipo assim, é um jargão que caiu na boca do povo há um tempo atrás. E tipo assim, as pessoas não paravam de falar esse maldito tipo assim, perceberam, tá? A questão do tipo assim, é isso que eu tenho para falar para vocês. Jargões é uma situação bastante complexa. O pessoal usava também a toque de caixa, tá? Rapidinho, tá? Vou fazer as coisas rapidinho, tá? Isso acaba se tornando cansativo e as pessoas começam a achar engraçado, começam a achar, de certa forma, vulgar a maneira de você falar, porque você não consegue utilizar outras palavras que não, então, esses jargõezinhos rápidos. Então, preste atenção na hora que você está falando para que você não comece a utilizar jargões
rotineiros. Perfeito? Compreendido? Faz sentido isso que eu falei para vocês? Vocês já viram alguém utilizando o tipo assim excessivamente? Muitas vezes? Não é que é proibido, mas tem que cuidar a quantidade de vezes que você utiliza, tá ok? Vamos em frente, tá? Alguns termos que a gente utiliza são termos comuns, tá? E esses termos comuns, tipo aquela coisa lá, tipo, como que eu posso dizer para vocês? Aquilo lá, sabe? Sabe aquilo lá? Tá? Então é aquilo lá. Pessoas que não têm o hábito da leitura, não assistem muito filme, não lê muito artigo de revista, começa a faltar palavras. E esses termos comuns, essas faltas de palavras, começam a utilizar esses termos básicos demais que não dão a referência àquilo que tem que ser dito, porque você não entende a mensagem que está sendo transmitida. Então, utilizar aquela coisa, essa coisa, aquilo lá, esse aqui, aquele ali, você não descreve exatamente aquilo que você está falando. E isso é perigoso para a comunicação. As pessoas acabam não reconhecendo a mensagem propriamente dita e fica vazio. Tá? Você não consegue transmitir efetivamente a informação que você precisa dar. Ou então, o contrário, você sabe demais, tá? Você sabe muitas palavras e acaba utilizando elas em momentos inapropriados. Você tem palavras técnicas demais e acaba utilizando isso no churrasco de casa, tá? Palavras de engenharia, palavras de medicina, palavras da área da saúde, palavras da área social, e, enfim, você acaba utilizando essas palavras nos momentos inoportunos, onde as pessoas não querem escutar essas palavras difíceis. Então, percebam, você tem que ajustar. Você tem um público de uma fábrica, você vai falar com um grupo de engenheiros ou então de operários, você tem que nivelar a conversa. Público A, um público mais elevado, um público B que está aqui, você tem que ajustar o teu vocabulário para que a tua informação seja entendível pelos dois níveis, na mesma fala, tá? Você não pode fazer duas falas, eles vão estar juntos, então você tem que fazer a tua mensagem ser reconhecida pelos dois públicos ao mesmo tempo. Então você tem que cuidar muito daquilo que você vai falar. Não pode ser tão difícil que os daqui de baixo não entendam e não pode ser tão simples que os daqui de cima achem vulgar. Então você tem que nivelar, evitar palavrões, lógico, os palavrões e os termos vulgares acabam dificultando, tá certo? Faz sentido isso que eu falei para vocês, tá? Vocês já viram alguém sofrendo com esse tipo de situação em algum determinado momento? Será que vocês mesmos já sofreram dessa forma? Muitas vezes as pessoas até se afastam quando existe isso, tá? No material de vocês tem alguns exemplos de jargões, tá, que as pessoas utilizam. Então, dá uma olhada lá, são alguns, não que vocês estejam proibidos de utilizar esses jargões, mas evitar o excesso do uso deles, tá certo? O excesso do uso é que dificulta as situações, que complicam as situações, não a desistência total e a exclusão total desses jargões, tá? Então, o uso moderado, o uso pensado de alguns deles, tranquilo, tá? O excesso é que causa o vício, tá? Então, o vício do né, do tá, do das perguntas do tipo, né? Do tipo, faz sentido para vocês? Se toda hora eu fizer essa pergunta, é um vício, tá? Entenderam? É um vício. Alguma dúvida de alguns professores? É um vício, tá? Tipo assim, pá, isso é um vício bem complicado. Então, isso utilizado de maneira coerente, e daí eu posso utilizar nos treinamentos do tipo, entenderam? No momento, do outro, ficou compreensível, faz sentido para vocês, já perceberam isso em algum lugar? Então eu vou fazendo perguntas com a mesma conotação, só que em momentos diferentes, com palavras diferentes. Então isso é a questão do conhecimento. Então, fica legal para vocês? Fica jóia dessa maneira para vocês? Um desafio que eu joguei na sexta-feira é que você vá para a tua empresa no próximo dia e você observe jargões dos seus colegas, as expressões dos seus colegas. Isso daí é muito bacana. Não que você vai ficar anotando, tá? Mas perceba essa questão dos vícios que as pessoas estão falando. Não precisa falar nada para ele, é você que está fazendo o curso de oratória, é você que está melhorando. Então é importante que você perceba esse tipo de situação. Então amanhã
ou então no nosso próximo treinamento você já pode trazer essas informações. Vai lá para o material, consulta o material e você vai se divertir bastante. Um ótimo descanso. Passei o que nós trabalhamos até o momento. Tem mais alguma dúvida? Manda mensagem no WhatsApp e aqui no grupo do Facebook, eu vou responder com todo carinho. Um beijo no coração de vocês. Eu sou José Augusto Maevski, especialista no atendimento de excelência, e a gente vai crescer junto, galera. Eu tô de olho em vocês, tá? A gente vai crescer junto. Beijo.